noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Esse é um tema um pouco espinhoso para a gente falar, mas quando eu fiz a primeira vez, a casa me pediu esse tema, eu até hesitei se aceitava esse dia ou mudava, porque é um tema complexo. A gente vai perceber que esse é um dos ensinamentos de Jesus mais difíceis de pôr em prática. Com o tempo a gente vai percebendo que a gente até consegue perdoar as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos traíram. Com o tempo a gente vai aprendendo a fazer caridade, vai ajudando o próximo, vai se amando, mas não julgar é uma coisa bem difícil. Nós sempre estamos prontos a isso, né? E para começar a gente já pode até fazer um pequeno teste. O que a gente vê aqui nessa tela? Quadro branco com uma bolinha. Exatamente, um quadro branco. Mas a maioria das pessoas não vê o quadro branco, a maioria das pessoas vê o ponto preto. E é infelizmente assim que a gente vive na Terra, né? Não importa quão branca seja a tela, a gente tende a olhar o ponto preto. Que se destaca, né? Que se destaca. Não importa quão branca seja a consciência de alguém, a gente sempre tende a olhar aqueles pequenos defeitos que estão ali, como diz Jesus, o argueiro no olho do outro, e não vemos a trave gigantesca que está em nosso próprio olho. Porque essa é uma das questões mais complexas do julgamento. A gente julga o outro e esquece que nós também somos julgados. A gente julga o outro e esquecemos que nós não temos uma conduta ótima, não temos uma conduta correta ainda, mas a gente se acha no direito de colocar a mão no dedo do outro e poder fazer um julgamento. E isso é complicado. Isso é tão complicado que até a ciência se baseou, se debruçou sobre esse estudo. Então nos diz a ciência, a PNL, que é a Programação Neurolinguística, é um dos ramos da ciência. Ela nos diz que cada pessoa faz a melhor escolha para ela em cada momento. Ou seja, nós temos que passar a entender cada pessoa de acordo com a sua história de vida e perspectiva. Só assim poderemos entender os outros verdadeiramente. Ou seja, cada um de nós está no melhor momento da sua vida. Nos diz a ciência que a gente faz a melhor escolha de acordo com aquele momento que a gente está vivendo. Depois que a situação se esclarece, depois que o tempo passa e as coisas e as informações vêm à tona, é muito fácil a gente julgar ou considerar errada ou certa algumas decisões que a gente toma. Mas naquele momento em que a gente está tomando a decisão, nós estamos fazendo a melhor escolha que a gente pode fazer. Se vai dar certo ou não, se vai dar errado, nós só vamos saber depois. Mas eu tenho certeza que todos nós, quando vamos tomar uma decisão, a gente está fazendo aquilo na melhor das intenções. Por isso a PNL se preocupa com isso e considera que a questão do julgamento é complexa, porque naquele momento, naquele contexto, é o que a pessoa tinha de melhor. E na questão moral, vem Jesus que nos diz, né, que não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. A gente julga e esquece que nós também seremos julgados conforme a gente vai julgar o outro, ou seja, na mesma medida. Não é por castigo, não é por karma, não é por nada. É simplesmente lei de ação e reação. Tudo que faz, volta. A cada ação nossa tem uma reação igual e contrária. Então empregar-se-á convosco a mesma medida, para que vos tenhais servidos para com os outros. Ou seja, Jesus já deixou a dica, né? Quer ser bem julgado, quer ser bem acolhido, quer ser bem amparado, faça o mesmo, né? Não julgue, ou pelo menos mantenha a discrição nos comentários que a gente faz. E aí vem Kardec nos explicando uma questão fundamental, né? Então ele nos diz que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral que a censura. Ou seja, Kardec já percebeu que nós não temos ainda habilidade espiritual, desenvolvimento espiritual, evolução espiritual. Tá ok. Então Kardec já percebeu que a gente não tem ainda maturidade espiritual suficiente para não julgar. Então o que ele diz? Se a gente vai realmente julgar alguém, que
pelo menos a gente tenha autoridade moral para censurar alguém. Porque se a gente não tem autoridade moral, como que nós vamos fazer isso? Com que moral a gente vai falar para alguém para não fazer alguma coisa se a gente ainda faz? Como que eu vou dizer para alguém não mentir se eu ainda minto? Por exemplo, quando nossos filhos vão sair para balada, como é que eu vou dizer para ele não fume, não beba, não use drogas, se eu ainda tomo a minha cervejinha em casa, tomo meu vinhozinho, ou não é meu caso, mas tem gente que fuma. Se a pessoa faz isso, como é que vai dizer para o filho sair para balada e não beber? Se em casa ele também faz uso da bebida. Então ele não tem autoridade moral para isso. E nós, como pais, vamos sabendo que a gente vai aprendendo que não são com palavras que a gente educa nossos filhos, mas com ações, com exemplos. Aquilo que a gente quer que o nosso filho faça, a gente precisa fazer primeiro. Ou seja, temos que ter autoridade moral. Se não temos essa autoridade moral, todo o nosso julgamento, todas as nossas considerações vão estar anuladas. Porque nós não temos essa autoridade, não temos moral, como diz a própria palavra, para fazer alguma coisa. Então a gente se torna bastante culpado quando a gente se deixa levar por essa leviandade de julgar os outros sem ter essa autoridade moral. E aí a gente começa a ver o noticiário e a gente já começa a se preocupar, né? Nós temos muito costume de julgar e condenar aqueles que estão acima de nós no comando da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas será que a gente tem a autoridade moral para isso? E aí nos recorda, naturalmente, a passagem evangélica da mulher que foi apanhada em erro e levada para Jesus. Acredito que todos nós já conhecemos a história, mas vamos fazer um breve lembrança aqui para a gente contextualizar. Então, uma mulher que foi apanhada em erro foi trazido pelas pessoas da época para Jesus, para testar. Porque, segundo as leis da época, ela seria já condenada ao apedrejamento. E todo mundo chegou para Jesus já pronto para fazer isso. Todo mundo com as suas pedras, todas limpinhas, preparadas, prontas para acertar a pobre da mulher. Mas quiseram testar Jesus. Porque se ele aprovasse as leis da época, ele já não seria tão bom quanto ele diz que é. Se, por outro lado, ele libertasse a mulher, ele estaria sendo revolucionário, seria rebelde com as leis da época. Ou seja, deixavam Jesus numa saia justa. Mas isso não é uma tarefa fácil para Jesus. Ou melhor, não é uma tarefa fácil deixar Jesus em saia justa, porque Jesus é o nosso modelo e guia, ele tem a sabedoria necessária. E olhando para aquelas pessoas todas ansiosas por apedrejar a pobre da mulher, ele simplesmente diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E calou-se, e segundo nos contam os evangelhos, começou a escrever na areia. E as pessoas vendo aquilo sentiram aquele choque, aquela energia toda e foram pouco a pouco desfazendo o grupo, largando suas pedras e indo embora. E aí nos contam os Espíritos que o que Jesus escrevia naquelas palavras era justamente os pecados das pessoas que estavam ali prontos para julgar e condenar. Ou seja, palavras como adúltero, ladrão, corrupto, coisas que existiam naquela época e que, graças a Deus, hoje não existe mais, né? Porque a gente evoluiu, né? Mas Jesus escreveu na areia. Então as pessoas vendo aquilo, sentiram essa autoridade moral de Jesus e foram recusando, porque elas foram descobrindo no seu autoconhecimento que elas não estavam aptas a condenar alguém, porque elas também faziam as mesmas coisas. Até que não ficou ninguém. Jesus então perguntou para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Então ela disse: não sobrou ninguém, Jesus, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá em paz e não me peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, Jesus deu uma oportunidade para aquela pessoa também reconhecer, porque ela tinha cometido os seus erros, é verdade, mas só que todos nós temos direito a uma segunda chance. Todos nós erramos, nem sempre conscientemente, mas porque a gente acha que está fazendo a melhor opção. E como que a gente vai trabalhar isso dentro da gente, então? Já que é tão difícil a gente deixar de julgar
É tão difícil a gente não levar isso em consideração, mas a gente pode, sim, através dos exercícios, a gente trabalhar isso em nós para que a gente vá, pelo menos, ainda nessa vida, e amenizando as coisas. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é entender que nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é. Todos nós que estamos nesse planeta, estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. O único ser puro e perfeito que aqui esteve foi Jesus. Tirando ele, todos nós estamos uns mais, outros menos, mas mais ou menos na mesma situação. Então a gente vai entendendo que não somos perfeitos e que se não somos perfeitos, não podemos exigir a perfeição de alguém que está ao nosso lado. E aí tem uma frase atribuída ao Dalai Lama que diz que é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas do outro. Ou seja, o contrário do que normalmente a gente faz, né? Pois o seu defeito você pode mudar. O defeito do outro a gente não pode. Por mais que a gente diga, que a gente fale, que a gente explique, que a gente argumente, que está só fazendo uma crítica construtiva, que no fundo a gente quer que ele se melhore, a gente quer o bem dele, se ele não quiser mudar, ele não muda. Nós não conseguimos fazer isso. Voltando, por exemplo, dos nossos filhos, nem nos nossos filhos a gente consegue mudar a opinião deles. Enquanto eles ainda são crianças pequenas, bem pequenas, a gente ainda consegue controlar um pouco o temperamento, o comportamento deles. Mas vai chegando uma idade, na adolescência, na juventude, que eles vão assumindo sua própria personalidade, e aí nada vai fazer eles mudar de ideia, nem os nossos exemplos, nem as nossas palavras. Porque a gente não tem esse direito, não temos nem esse poder. Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio para fazer aquilo que bem entende, naturalmente consciente de que temos responsabilidade sobre aquilo que fazemos, mas a gente não muda ninguém, mas o nosso defeito a gente pode mudar. Então, se eu não tenho como mudar a opinião de alguém, o defeito de ninguém, eu não posso ficar julgando o que a pessoa está fazendo. Posso até, se a pessoa pedir, dar alguns conselhos, fazer algum esclarecimento, desde que sejamos convidados para isso. Senão, é melhor a gente ficar em oração pela pessoa. Mas o defeito do outro a gente não consegue mudar. E quando a gente entende isso, a gente percebe como é difícil. Porque se os nossos defeitos são difíceis de serem tirados da nossa história, imagine a história do outro então. Então o nosso defeito é o melhor de todos, porque a gente pode mudar. E o Evangelho nos fortalece essa ideia quando Kardec nos diz que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, que pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Então, nesse sentido, é bastante interessante esse argumento de Kardec. Transportar-se para fora de si próprio e considerar-se como outra pessoa. Aí fica fácil de resolver nossos problemas. Porque quando a gente imagina que o nosso problema é de outra pessoa, todas as soluções aparecem rapidinho. Porque os problemas das outras pessoas a gente sabe como resolver. A gente sabe como educar o filho do outro, a gente sabe como o outro resolver suas finanças, a gente sabe como o outro resolver suas questões conjugais, afetivas, a gente sabe tudo. Mas os nossos problemas a gente não consegue. Então, quando a gente se transporta para fora de nós mesmos e enxerga o problema numa outra ótica, a gente consegue visualizar melhor os erros e os defeitos que estão em nós. Para isso, a gente precisa coragem. Porque, infelizmente, nem todos nós têm ainda a coragem de se enxergar num espelho. Não aquele espelho físico, onde a gente enxerga a nossa figura ali narcisista, mas enxergar a essência do nosso espírito, a nossa alma que está ali, e poder ver os defeitos que ali estão. É o que nos recomenda Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual a melhor maneira da gente procurar, ainda nessa vida, evoluir e diminuir os problemas, as dificuldades que estão na nossa vida? Não só com essas palavras, mas é mais ou menos isso. E os Espíritos então respondem, né? Conhece-te a ti mesmo, como dizia um sábio da antiguidade. E Santo Agostinho assume a resposta, já complementando que nós devemos fazer todas as noites um exame da nossa consciência, avaliar como foi o nosso dia,
para poder enxergar ali os problemas que a gente cometeu, os erros que a gente fez e poder, no dia seguinte, o mais breve possível, corrigir. Pedir perdão para quem precisa, corrigir as falhas, para que a gente não acumule pendências espirituais para o futuro. Quando a gente faz esse exercício, a gente está reconhecendo os nossos defeitos, as nossas limitações, os nossos erros. E assim a gente consegue, então, de uma maneira mais clara, perceber que se isso acontece com a gente, com o outro acontece a mesma coisa. Então eu já não vou julgar tanto o outro, porque eu sei o quão difícil que é vencer essa batalha. Outra coisa que a gente pode fazer para aprender a não julgar, ou pelo menos julgar menos, é desenvolver a tolerância e a paciência. Coisas fáceis que todos nós podemos fazer, está ao nosso alcance. Né? Então, Emmanuel nos diz lá no livro Fonte Viva, né? Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Porque nós ainda temos esse hábito, infelizmente, né? A gente faz, quando a gente enxerga os defeitos, os erros dos outros, a gente já faz um ato de reprovação. A gente julga, a gente condena, a gente reprova. Mas isso ajuda alguma coisa? Nas nossas empresas, quando a gente trabalha, por exemplo, a cultura predominante que é alguém cometeu um erro, algum erro aconteceu, é quem fez isso. A gente se preocupa mais em saber quem é o culpado para poder julgar, condenar e às vezes demitir, do que efetivamente resolver o problema. E Emmanuel nos diz justamente isso. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. A gente não resolve o problema. E o nosso sistema penitenciário está aí para provar isso. As pessoas que são condenadas dificilmente conseguem recuperar as suas, ou melhor, conseguem reeducar-se, porque ele não tem esse tempo para pensar. Ele é um sistema baseado na condenação, ou seja, priva-se a liberdade como um castigo, não como uma oportunidade da pessoa ter um tempo para ela mesma, meditar no que aconteceu, rever as suas ações e trabalhar em prol da comunidade. Hoje acontece justamente o contrário. Então a pessoa vai presa e, infelizmente, muitas vezes sai de lá pior do que entrou, porque o sistema é falho. Então a gente tem que não enxergar. Isso não quer dizer a gente alimentar a impunidade. Nós devemos fazer as correções adequadas, mas sem cristalizar-se no erro. Porque, como nos diz Emmanuel, antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões das criaturas em experiências que divergem das nossas. Vou repetir essa frase porque ela é a essência do nosso estudo aqui. Ó. É difícil julgar as decisões de criaturas inexperientes que divergem da nossa. Esse é o primeiro ponto que nos ajuda a perceber a tolerância e a paciência e não julgar o outro. As pessoas são diferentes. Todos nós somos diferentes. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma natureza diferente. Então, as nossas experiências são diferentes das experiências do outro. Quando eu li essa frase de Emmanuel, parece que caiu uma ficha de 40 anos. Eu lembrei lá no primário, quando a nossa professora ia explicar, por exemplo, a noção de conjuntos. Quem lembra aqui como que é a noção de conjuntos? Então ela usava, por exemplo, os exemplos das frutas. Né? Então, para a gente comparar um conjunto com o outro, a gente tem que tem que deixar eles iguais. Ou seja, bananas com bananas, maçãs com maçãs. Eu não posso comparar um conjunto de frutas misturadas, porque são heterogêneas. Eu só posso comparar situações homogêneas, ou seja, maçã com maçã, banana com banana. Basicamente é isso que Emmanuel nos diz, experiências diferentes das nossas. Se a minha vida, se a minha história, se o meu passado foi todo baseado em maçãs, como é que eu vou julgar e condenar a história do meu companheiro, do meu amigo, daquela uma pessoa que teve toda a sua vida baseada em melancia? Nós somos de naturezas diferentes. Se somos de naturezas diferentes, não dá para julgar. A história dele é uma, a minha é outra. Então não dá para parar disso. Quando a gente percebe isso, cai a ficha desse ensinamento, a gente vai segurando um pouco a nossa língua, vai segurando um pouco o nosso julgamento, e a gente aprende a ver no outro um ser que está em busca de evolução, como nós. Que está trilhando um caminho diferente, mas ele está basicamente
na mesma linha que eu. Então ele vai aprendendo a olhar para o outro com tolerância, já não vai se irritar tanto com as coisas que o outro faz. A gente vai tendo paciência, porque vai entendendo que cada um tem o seu jeito. Não dá para a gente misturar. A pessoa, se todo mundo fosse igual, o mundo estaria, no mínimo, sem graça. É claro que um dia nós estaremos mais ou menos iguais. E o mundo não vai ser sem graça, porque ele vai estar evoluído. Todos nós teremos espíritos mais evoluídos, puros e perfeitos. Um dia todos nós seremos anjos, como diz a música. E quando isso acontecer, nós estaremos no mesmo padrão. E a vida não vai ser sem graça. Mas hoje ela é, porque a gente precisa ainda dessa diversidade. A gente precisa dessas diferenças. Se todos nós fôssemos chefes, quem que fazia o serviço pesado? Se todos nós fôssemos ricos, quem que ia se sujeitar a fazer trabalhos mais simples? Se todos nós fôssemos de uma determinada religião ou de uma determinada linha filosófica, como que a gente ia ter o confronto de ideias e o enriquecimento cultural? Então a gente olha para o outro como um ser, não como um inimigo, mas como um ser que está brilhando um caminho similar ao meu, embora em estradas diferentes. E assim a gente vai se enriquecendo, vai aprendendo a ser tolerante e paciente. E lá no livro Caminho, Verdade de Vida, ele diz: queremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações incansáveis, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, nos levando de novo à questão do autoconhecimento, antes de responder às indagações tentadoras. Será esse assunto do meu interesse? Ou seja, eu não estou me metendo onde não sou chamado? Como dizia minha mãe, não estou metendo medelho onde não é da minha conta? Será que eu tenho o direito de julgar e me meter na vida do outro? Quem sou eu? Será que eu estou realmente em condições de julgar alguém? Santo Agostinho já nos respondeu na questão 919. Se nós fizermos esse exercício diário com responsabilidade, com justeza, nós vamos perceber que nós não somos ninguém ainda em condições de fazer alguma coisa. E aí, com isso, a gente vai aprendendo também a desenvolver a indulgência. E o que é indulgência? A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ou seja, não fazemos fofoca. A fofoca é espalhar maledicência, espalhar notícias que nem sempre são verdadeiras. Fazer fofoca, ou seja, divulgar os erros dos outros, muitas vezes a gente condena, como no caso da mulher, a gente já quer jogar nossa pedra lá. Hoje a gente não usa pedra, mas a gente usa WhatsApp, a gente usa Facebook, usa Instagram e começa a lançar dardos digitais, virtuais, que muitas vezes desmoronam a moral de uma pessoa. Será que eu tenho direito de fazer isso? Será que eu já olhei todas as questões a serem consideradas? E Emmanuel continua, ao contrário, ocultas ao fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência, ou seja, a fofoca, os descobre, tem sempre pronta uma escusa, uma desculpa para eles, plausível, não daquelas que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam por perto da intenção. Então a gente chega num campo aqui delicado, porque às vezes a gente recebe todo tipo de notícia nas redes sociais. E muitas vezes, a maioria delas, às vezes, nem é daquele jeito que a gente imagina que é. Nem é daquele jeito que nos foi trazido. E a gente vai espalhando, vai duplicando, vai compartilhando, sem ao menos fazer uma análise prévia daquilo que está sendo dito. O que a gente recebe de notícias aí que diz que vai mudar a lei trabalhista, não nos termos reais, mas em outros, ou que estão aprovando leis que nem existem, tem pessoas que querem ajudar cachorrinhos que nem existem, ou seja, a gente vai divulgando, vai espalhando. Esses são os casos leves, só para a gente ter uma ideia. Mas a gente precisa, sim, parar e pensar, será que vale a pena fazer isso? E será que eu estou efetivamente ajudando alguém com isso? E se fosse eu? Se eu cometesse um erro, eu ia gostar que isso fosse divulgado por todas as redes sociais, espalhando e que seja comentado por todo mundo? Naturalmente que não.
Por isso que Jesus nos deu a dica, né? Não julgueis para não seres julgados. Porque à medida que você julgar o outro, você será julgado na mesma medida. Se a gente lembrar de Jesus, a gente já segura os nossos comentários e a gente passa a ser um terminal de notícias ruins, de notícias falsas, para não prejudicar o andamento das coisas. Às vezes a gente faz até de boa intenção, a gente quer ajudar a espalhar uma boa ideia que, na verdade, olhando nas entrelinhas, nem é tão boa assim. E aí a gente falou aqui das questões dos nossos governantes, né? Quantas notícias a gente vê espalhando por ali, não estou julgando aqui, o nosso tema é não julgar, né? Se é real ou não. A questão é, será que nós temos efetivamente condições de condenar alguém que está nessa situação? Porque se a gente for analisar a nossa vida, olhar as nossas tarefas, as nossas atividades, as nossas ações do dia a dia, será que eu não estou fazendo a mesma coisa que ele? Quando um guarda nos para, será que eu não estou dando uma gorjetinha para ele para não ser multado? Se eu recebo um troco a mais e não devolvo, se eu vou lá no escritório da minha empresa e pego uma caneta, um papel para usar em casa, eu não estou fazendo a mesma coisa? O ato, se a gente for ver bem, é o mesmo. O que diferencia é as proporções. Um é medido em milhões, outros em centavos, em reais, mas é o mesmo ato. Se eu estou fazendo isso, com que direito eu posso ir para as ruas protestar contra a corrupção se a minha vida ainda não está resolvida? Se eu ainda estou fazendo a mesma coisa, estou cometendo o mesmo aquilo que Jesus me recomendou a não fazer. Não estou julgando sem por mesmo me julgar. Ou como diz Kardec, não estou tendo autoridade moral para lançar algum comentário. Então, se eu não tenho essa condição moral ainda, por que eu fico espalhando notícias dos outros? Se é certo ou se é errado, se é real ou não é, não nos cabe fazer isso. Para isso tem as leis, para isso tem o nosso sistema judiciário, eles é que vão resolver. Nós temos é que cuidar da nossa vida, não no sentido egoísta, mas cuidar da nossa vida no sentido de policiar e vigiar a nossa própria existência, não a do outro. Porque assim a gente vai perceber quantas coisas a gente tem ainda para lidar e para trabalhar e que a gente ainda não está dando conta. E aí Joana de Ângeles nos ensina também outro ponto para a gente trabalhar essa questão da empatia. Talvez a mais importante de todas. Talvez a mais complexa nesse sentido de não julgar. É desenvolver a empatia, ou seja, colocar-nos no lugar do outro. Colocar-nos na situação do outro. Então ela nos diz que antes de julgar alguém, deveremos conhecer todo o seu passado, desde o seu nascimento, e ainda conhecer todas as suas encarnações anteriores, para saber entender as razões que levaram essa pessoa a cometer determinada ação. Ou seja, para cada ação a gente tem que analisar e conhecer e vivenciar toda a vida da pessoa, todas as suas encarnações. É o que nos diz a PNL, né? Cada pessoa faz o melhor no seu momento, no seu melhor momento. Será que a gente tem tempo de cada ação a gente fazer essa análise toda? Será que antes de cada vez que a gente olha uma pessoa e a gente vai ter um comentário, um julgamento, eu vou parar e pensar, bom, agora eu vou pegar a ficha da pessoa, vou conhecer toda a sua vida, desde o seu nascimento, todas as vidas passadas, a entender. Não dá tempo de fazer isso. Se não dá tempo de fazer isso, é porque não é para eu fazer. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Essa é uma regra de ouro na questão do não julgamento. Porque muitas vezes a gente julga sem conhecer a vida do outro. E esses exemplos estão férteis em todos os lugares. Um exemplo banal que nos acontece a todo momento. A gente passa na rua, no nosso carrinho, e para no sinaleiro e vê às vezes alguém que está ali pedindo dinheiro. O que a gente já vai falar? Poxa, mas o rapaz está bem apresentado, bem vestido, por que não vai trabalhar? Se eu trabalhei o dia todo, acordei cedo, por que ele não pode fazer a mesma coisa? Já estamos julgando. Ou pior ainda, se a gente vê um desses rapazes caindo na calçada, o que a gente já fala? Olha lá, está bêbado, está drogado, tão novo, com essa energia, bonito, bem arrumado, por que não está trabalhando, por que está aí
se estragando a sua vida por causa disso. Mas é aí que vem a empatia. Será que eu me coloquei no lugar do outro? Será que eu conheço a história de vida do outro? Para nós a gente está numa situação muito confortável. A gente está dentro do nosso carro, com o ar-condicionado ligado, ouvindo uma musiquinha agradável, bem vestido e nos dirigindo para a nossa casa, que pode ser simples, mas ela tem um teto, tem um cobertor, tem tudo bonitinho. Mas e a história de vida da pessoa? A gente sabe o que levou ele a se colocar nessa situação, de ter que se humilhar pedindo dinheiro para outro, ou caindo na rua por conta de um vício. Eu conheço a história de vida dele, sei o contexto familiar em que ele viveu, o núcleo social da onde ele saiu para poder chegar naquela situação. Eu conversei com um morador de rua uma vez e ele me falou, olha, se a gente não beber, a gente não sobrevive na rua, porque não tem como ficar vivo desse jeito. A gente vai por uma necessidade. Só que para nós é confortável dizer que a pessoa está se viciando, porque a gente está numa outra situação. Se nós estivéssemos morando na rua, talvez a nossa visão fosse outra. Se nós estivéssemos ali, naquele contexto, vindo de uma família complicada, talvez vítima de todos os tipos de abuso, que levaram essa pessoa a sair de casa, do seu núcleo familiar e social e acabou indo para a rua, não é por uma razão. Ninguém vai para a rua porque quer. Por livre, espontânea vontade. Sai da sua casa confortável e diz, agora quero morar na rua, para ver como que é. Ninguém faz isso, isso é consciente. Então, se faz e a pessoa se sujeita a isso, tem uma razão. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou perceber que às vezes nem é vício, pode ser doença. Tem uma doença que eu nunca lembro o nome, que a pessoa, quando falta o açúcar, ela fica meio que em estado parecido com de embriaguez e pomba, onde ela estiver. Às vezes a pessoa está sendo cometida de um ataque epilético, de um ataque cardíaco ou de um desses, questão do açúcar, e a gente já vai julgando, disparando a nossa pedra ali, apedrejando a pessoa, julgando ele de viciado, de bêbado, de drogado, de vagabundo e outros termos que às vezes não convém dizer. Então a gente precisa exercitar a empatia. E se a gente estivesse no lugar dele? A gente vai percebendo nisso que todos os nossos relacionamentos mudam de enfoque, mudam de status quando a gente pratica a empatia. A gente vai entender até por que os nossos chefes são daquele jeito. A gente já chega no nosso trabalho muitas vezes assim, né? Já irritado porque o chefe está nos cobrando, está pedindo aquele relatório e está pressionando, e a gente acha que o cara é um crápula, é um monstro que não deixa a gente em paz. Mas a gente não se coloca no lugar dele, não percebe que o nosso chefe também tem um chefe, que também cobra ele, que também exige resultados, e que ele está ali intermediando. E que o nosso chefe às vezes está mal-humorado porque também ele tem família, também tem dificuldades, muitas vezes as mesmas ou piores que as minhas, e por isso, por não conseguir ter a maturidade ainda de separar as coisas, acaba descarregando em cima da gente. E a gente não para pensar nisso. A gente só considera ele um chato. E o nosso chefe, por exemplo, quando olha para o funcionário e percebe que se às vezes ele chega atrasado ou não dá o retorno tão rápido quanto ele gostaria, tem um motivo para isso. O chefe vai entender que o funcionário também tem às vezes uma situação difícil, que atrasou porque teve que deixar a mulher no trabalho, os filhos na creche, pegou trânsito, às vezes o filho estava doente, não dormiu, por isso ele chega atrasado. Não é porque a pessoa se atrasa porque quer. Tudo tem uma razão. Mas a gente só vai perceber isso quando se coloca no lugar do outro. Enquanto a gente fica na situação confortável de somente julgar e condenar, a gente não para pensar. E isso afeta os relacionamentos, que ficam todos corrompidos pelas críticas, pelas pressões, pela exigência, pelas cobranças, muitas vezes descabidas. Tivéssemos nós o exercício da empatia, se colocando no lugar do outro, a gente já poderia avaliar melhor tudo isso. E a gente já estaria num relacionamento muito melhor, muito mais produtivo. A mulher, por exemplo, nossas esposas, vão entender por que os maridos demoram tanto para arrumar a pia da torneira. Porque tem motivo para isso, não é porque ele não quer. É que às vezes tem coisas mais importantes. Mas se ela se colocasse no lugar dele, ela ia entender.
A mesma coisa ele vai entender por que ela não gosta de deixar a toalha molhada em cima da cama, porque vai molhar, simples assim. Mas quando a gente não para pensar, a gente fica acusando, por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que você não fez? A gente vai só julgando, vai apedrejando e não para pensar. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente abre espaço para o diálogo, a gente abre espaço para a conversa, entender por que é isso, por que é aquilo. Vamos tentar chegar no meio termo. Isso resolve 99% dos conflitos que existem na Terra. Não existiriam tantas brigas, discussões, separações, conflitos e guerras quando as pessoas se colocam no lugar do outro. A gente vai entendendo o jeito do outro. Isso não significa que a gente vai entender o outro, ou melhor, vai aceitar, por exemplo, a grosseria, vai aceitar, é uma desculpa para ser grosseiro, mal educado. Não, eu sou grosseiro assim porque eu tenho uma história infeliz, então por isso eu posso te tratar mal. Não é assim. A gente vai ajustando. Para isso a gente tem que se colocar no lugar do outro e não julgar. A gente percebe que essa questão do julgamento ela é muito séria, porque ela coloca uma barreira, ela coloca um ponto difícil de superar, porque a gente não para pensar, não para conversar, e a gente fica martelando naquela tecla. Então esse que é o convite de Jesus, né? Não julgueis para não seres julgados, porque o julgamento acaba com a vida da nossa sociedade, acaba com os relacionamentos, acaba com a nossa própria história de vida, que fica corrompida por conta disso. A gente vai acumulando mágoas, vai acumulando ressentimentos, muitas vezes gratuitamente, porque a gente não para pensar. Por isso que eu falei no início da nossa conversa que esse é um dos ensinamentos de Jesus mais difíceis de seguir. A gente vai evoluir, com certeza, mas quantos de nós ainda faz esse julgamento? E como é difícil a gente escapar disso. Como é difícil a gente se livrar dessa leviandade que é julgar. Quão difícil a gente segurar a nossa língua, ou se a gente segura a nossa língua, a gente não consegue segurar o pensamento. Porque não basta não falar, se o nosso pensamento está agindo, a gente sabe, nós somos espíritas, estamos lançando dados mentais, espirituais, que a pessoa vai acabar se ressentindo, vai acabar sentindo. Então, é hora da gente parar, sossegar e parar para olhar a nossa própria vida. Quando nós cuidamos da nossa própria evolução, do nosso próprio livre-arbítrio, a gente vai evitar essas tentações de olhar a vida dos outros. E como reflexão final, de novo Emmanuel, no livro Deus Sempre, ele nos diz: se nos situarmos no ângulo da verdade e do amor, enxergaremos as pessoas não conforme os nossos pontos de vista, porque a gente sempre faz isso, né? A gente julga os outros conforme o nosso ponto de vista, que nem sempre é o real, nem sempre é o correto, nem sempre é o verdadeiro, e sim na forma em que o Senhor os vê. Roguemos ao doador de todas as bênçãos, nos ilumine o olhar e o pensamento, a fim de que possamos ver e compreender para servir. Porque esse é o grande objetivo da nossa vida. Nós fomos colocados nessa encarnação com as pessoas certas para o nosso desenvolvimento. Estamos aqui para acertar as nossas diferenças, apagar as mazelas do passado, nos relacionarmos bem com as pessoas, nos amarmos, nos tolerarmos, nos compreendermos. Essa é a essência da nossa encarnação. Nós poderíamos evoluir muitas coisas sem desencarnar, mas nós estamos aqui encarnados e convivendo com as pessoas, com essas diferenças, justamente para a gente aprender a tolerância, a paciência, a exercitar a indulgência e nos tornarmos seres melhores, hoje e sempre. Eu agradeço a atenção de vocês e uma boa noite a todos, e que a gente possa exercitar isso, né? E se eu falei alguma coisa errada, por favor, não me julgue. Fiz a melhor das intenções.